quem vai construir as estradas? É inevitável. Sempre que eu explico para algum amigo, algum cliente que eu sou anarcocapitalista, que eu acho que o governo é uma coisa desnecessária, a primeira pergunta que me fazem é: mas e quem vai construir as estradas? Veja, eu não estou falando de socialistas que querem denegrir o libertarianismo, mas de curiosidade natural das pessoas. Aparentemente essa reação sobre as estradas é muito comum, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O meme "More Roads" surgiu no Zewa justamente destacando isso. Eu concordo com a escravidão, roubo e assassinato porque quem iria construir as estradas? Prova de que os servos já têm um governo. E o Estado disse que se façam as estradas. Mas vamos tentar desmembrar o problema para que isso fique claro para o mais arraigado estatista. O problema de quem vai construir as estradas pode ser dividido em 3 partes. Você tem que resolver essas 3 partes para ter uma estrada funcionando. Primeiro é, quem vai decidir por onde a estrada vai passar? Segundo, como convencer o proprietário da terra a deixar aquela área para uso público, para ser usada como uma estrada? E terceiro, a construção da estrada em si, ou seja, como pagar a terraplanagem, asfalto, manutenção e etc. Então vamos ver cada ponto. Primeiro, quem decide onde a estrada vai passar? A resposta é a seguinte: o mais comum disso é ninguém. A maioria das estradas surge espontaneamente, não são planejadas. O que o governo chama de planejar uma estrada é basicamente escolher entre diversos caminhos de terra que já existem, qual que ele vai usar e melhorar e transformar numa estrada. E escolher entre caminhos que já existem é algo que os moradores da região podem fazer entre si na hora que forem investir em novas estradas. E como surgem esses caminhos, essas estradas de terra? Um grupo de pessoas que moram num lugar, precisa ir a outro lugar, começa a usar um determinado caminho. Quanto mais gente passa no caminho, mais a terra fica compactada, menos mato nasce naquele caminho. E como andar em terra batida e sem mato é muito melhor do que andar em terra fofa com mato, as pessoas passam a usar mais aquele caminho mesmo. Reação autoestimulada. Quanto mais gente usa, mais gente tende a usar. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu moro no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. É um bairro que se organiza em torno da Rua do Catete. A Rua do Catete hoje ela é meio esquecida, mas ela já foi uma rua muito importante para os estatistas nacionalistas. O governo brasileiro, antes de construir em Brasília, ficava aqui, na Rua do Catete, no chamado Palácio do Catete. Felizmente hoje só tem um museu empoeirado lá, e o tal do pijama sujo de sangue que fica lá. Mas o curioso, que muita gente não sabe, é que a Rua do Catete é mais antiga que o Brasil. Tupinambás e maracajás eram os índios que habitavam aqui a região. Eles já habitavam essa região muito antes dos portugueses chegarem aqui. Haviam várias vilas aqui no Rio de Janeiro, mas não aqui no Catete. A região do Catete era uma região pantanosa, alagadiça, ninguém usava para nada. E realmente, quem mora aqui hoje sabe, choveu, a Rua do Catete enche, sempre foi assim. Bom, os índios não usavam o Catete para morar, mas usavam como passagem, e passavam pelo caminho do Catete. Haviam muitos índios aqui, então o caminho do Catete era muito usado, era bem amplo, demarcado. Quando os portugueses chegaram aqui, já era uma rua de terra, como a que existe em vários lugares por aí. Dava para passar carroça e tudo mais. Lógico que os portugueses passaram a usar também o caminho do Catete, ele já estava lá. Quando surgiram as casas na região, o pessoal aterrou o pântano em volta e começou a construir casa, evidentemente que as casas apontavam para o caminho do Catete, muito antes de haver a Rua do Catete. Então, quando resolveram fazer uma rua, a solução era óbvia, fizeram a rua no mesmo traçado daquele caminho do Catete, e hoje é a Rua do Catete. Mas veja, é assim que funciona 90% das ruas aqui no Rio de Janeiro e em qualquer cidade do Brasil. Bom, talvez com exceção de Brasília e outras cidades planejadas. Enfim, caminhos e passagens surgem naturalmente com a sociedade humana. Ninguém planeja ruas nem estradas, elas surgem pelo uso. Bom, é lógico que há sim ruas e estradas planejadas. Se você tem uma grande propriedade, por exemplo, e resolve vender lotes, fatalmente você vai decidir onde os caminhos ficarão. Ninguém vai comprar um lote no seu loteamento sem um caminho para chegar até ele. Mas suponha que você tem interesse em criar uma nova estrada, uma nova rua, você descobriu que há uma demanda por uma estrada ligando a cidade X à cidade Y. Como é que você vai convencer o proprietário daquelas terras a deixar a estrada passar por aquele caminho? É o nosso segundo ponto. Bom, esse segundo ponto é bastante óbvio no anarcocapitalismo. Só há uma alternativa aceitável, que é a compra voluntária da terra. Ou algum outro tipo de acordo. Talvez pode ser uma sociedade com o dono da terra, pode ser algum tipo de cessão de direitos de passagem, mas de forma alguma algo errado e antiético como o governo faz hoje, de traçar a estrada e desapropriar a terra. Isso não existe no Ancapistão. E se o proprietário não aceitar uma estrada na propriedade dele?
Bom, essa estrada ou vai passar por outro lugar ou não vai ser construída. Não há outra alternativa, porque isso é o correto. Desapropriação fere o PNE. Nesse momento, seu colega estatista pode levantar aquela questão da propriedade dentro da propriedade, ou a propriedade que, para a pessoa sair ou entrar nela, só pode ser passando por uma outra propriedade. Bom, essa falácia é velha e tem a ver com direito de passagem, que é algo que faz parte do direito de propriedade. Basta a gente lembrar o que é propriedade. Propriedade é uso, demarcação e defesa. Veja, como que essa situação começou a existir? Só há uma opção lógica no final das contas. O proprietário interior usava a sua propriedade quando o proprietário exterior adquiriu a sua. Então, certamente, o proprietário anterior já usava um caminho que passava pela propriedade do outro antes. Se ele usava aquele caminho, o caminho era demarcado, e ele vai reclamar se você interromper a passagem dele, veja, ele é proprietário daquele caminho também. Mesmo que o caminho passe dentro da sua propriedade, ele não é propriedade exclusiva sua. Você não pode construir algo ali a menos que preserve o caminho de alguma forma, ou forneça uma outra alternativa que o outro dono do caminho, que é a outra propriedade, aceite também. Se ocorreu de outra forma, com o proprietário exterior demarcando uma propriedade interna e vendendo esse lote para o proprietário interior, é evidente que ele deve ter indicado alguma passagem. Ninguém iria comprar uma propriedade que você não tem como chegar lá. Fato é que a propriedade deve ser definida sempre com seus direitos de passagem. Se uma pessoa usa a sua propriedade para chegar na dela, isso é costume, é um caminho demarcado. Então ela já é proprietária daquele caminho, tanto quanto você. Isso é reconhecido tanto na legislação estatista atual, o Código Civil tem lá um artigo 1285 que fala sobre isso, e também decorre, como a gente demonstrou, diretamente do direito de propriedade. Finalmente, terceiro ponto. Quem vai asfaltar a estrada, cuidar da manutenção dela? Bom, esse ponto é o mais fácil de todos, porque já é quem faz isso hoje. Empreiteiras que constroem estradas, não governos. E as empreiteiras já são entidades privadas, já são empresas privadas. Bom, mas e quem vai pagar as empreiteiras? Várias alternativas aqui. Podem ser os moradores daquela região que voluntariamente se cotizam para asfaltar e manter uma estrada. Pode ser uma empresa proprietária da estrada que vai cobrar um pedágio de quem for usar aquela estrada ou aquela rua. Podem ser as empresas da região que entendem que terão mais lucro com a rua pavimentada e bem cuidada. Muita gente não sabe, por exemplo, que a região dos cassinos de Las Vegas não faz parte da cidade de Las Vegas. Na verdade, é uma região chamada Paradise, é uma região não incorporada americana. Bom, não há nada equivalente a isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos a União, os estados e os municípios. Cada um desses entes federativos cobra alguns impostos. Por exemplo, ISS e IPTU são municipais, ICMS e PVA são estaduais, IRPF e IPI são nacionais. Lá eles têm a União, que é o governo federal americano, os estados, os condados e os municípios. Da mesma forma, cada um desses cobra os seus impostos. Sim, aquela rua conhecida, chamada Las Vegas Strip, que tem todos os cassinos, que sempre aparece quando se fala de Las Vegas, tem até aquela plaquinha característica, ela não pertence ao município de Las Vegas. Como não pertence ao município, o município não presta policiamento, não asfalta a rua, não cuida do esgoto, não cuida da água. Tudo isso é feito pela Associação de Cassinos da região. Adivinha? Funciona muito melhor do que qualquer prefeitura, muito mais barato até para os cassinos que pagam isso. Mas é óbvio pensar isso. O que seria mais caro? As pessoas custearem as ruas ou as pessoas entregarem o dinheiro na mão do político para ele custear as ruas? E assim será no Capistão. Se você não tiver a sorte de viver numa região custeada pelos negócios daquela região, talvez você tenha que rachar com seus vizinhos o custo de manutenção da sua rua. Mas isso vai ser muito mais barato do que pagar o governo para fazer isso. Obrigado. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe à vontade. Divulgue sempre que puder o libertarianismo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais novidades. Se tiver dúvidas, sugestões ou críticas, deixe no comentário. Se quiser ajudar financeiramente, veja meu link no Patreon abaixo.